Oi pessoal, tudo bem? Hoje é dia 6 de outubro e tô vindo aqui para dar início a esse vlog. Vou começar a ler A Dama das Camélias, que foi um dos livros que a Cami escolheu para eu fazer a leitura nesse desafio entre canais. Eu fiz mais ou menos um cronogramazinho, porque tem algumas pessoas que vão participar da leitura junto comigo. Coloquei poucas páginas para a gente ler, assim, por semana também, colocando sempre no final da semana para a gente fazer um bate-papo ali do que a gente leu durante a semana. E mesmo assim, deixei em aberto, caso de repente haja algum imprevisto, não dê para ler tudo que está estipulado ali, que eu coloquei ali no cronograma. Na semana a gente faz uma mudancinha, né, no cronograma, então bem ajustável. Mas mesmo assim tá bem tranquilo o cronograma, são poucas páginas mesmo para a gente ir degustando a leitura. Hoje eu vou ler o prefácio, porque para essa semana eu separei prefácio, primeiro capítulo e o segundo capítulo. Então, hoje eu vou ler o prefácio, ainda não vou entrar na história, porque o prefácio é mais falando sobre o Alexandre, esse livro que ele escreveu, enfim. Então, é mais, né, uma introdução realmente do que realmente a história. Não é a introdução da história, mas é uma introdução ao universo do Alexandre, quando ele escreveu esse livro, né, com contexto tudo ali. Então, é isso que eu pretendo ler hoje mesmo. Então, nem vou vir fazer atualização para vocês, eu vou fazer atualização realmente da história, tá? Então, amanhã, não sei se eu vou pegar amanhã, porque para essa semana, né, tem os 2 capítulos para eu ler. Então, quando eu for fazer a leitura do primeiro capítulo, aí eu venho realmente atualizar o vlog para vocês. Mas então é isso, pessoal. Só tô passando aqui para falar que estou iniciando esse vlog, a leitura em si, e nos vemos nas próximas atualizações. Beijo! Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é dia 9 de outubro. Tô vindo aqui para uma nova atualização. Essa semana, como eu tinha até comentado, eu tinha separado o prefácio e os 2 primeiros capítulos para fazer a leitura. Tem algumas pessoas que vão acompanhar a leitura junto comigo. Então, realmente fiz um cronograma bem tranquilinho para poder degustar cada uma das leituras e para também não atrapalhar as outras leituras que estão em andamento. Então, hoje eu vou, realmente o prefácio era só falando um pouco sobre o Alexandre, né, quando ele escreveu a obra, então algumas coisas assim, mais técnicas, vamos dizer assim. E aí hoje realmente é que eu vou entrar nessa história e vou ler os 2 capítulos, porque como eu tinha comentado, os capítulos são curtos, né, então coisa de uma meia hora, 40 minutos no máximo, para poder ler esses 2 capítulos. Então, hoje que eu tô com um pouquinho mais de tempo, vou aproveitar e já fazer a leitura desses 2 capítulos. Até porque ao final da semana eu coloquei sempre um bate-papo sobre o que a gente leu, né? Porque como vai ser um tempo um tempo maior de leitura, né? Para a gente ler realmente com calma, então vou colocar vários bate-papos ao longo da leitura, antes de chegar ao fim da leitura e ter o bate-papo final. Até para ir mantendo a história quentinha, né, fresquinha dentro da cabeça da gente. Então é isso, pessoal, eu vou parar agora, fazer a leitura, vocês vão acompanhar aí um pouquinho, né, enquanto eu estiver lendo, e depois eu volto para fazer a atualização desses 2 primeiros capítulos.
pessoal, então finalizei aqui a leitura dos 2 primeiros capítulos. É o início realmente da história, então a gente ainda está conhecendo os personagens, ambientação, né, tudo. Bom, vocês sabem que vlog de leitura tem um pouco de spoiler, não tem como fugir muito disso, mas vou tentar não dar tantas, né? Mas basicamente assim, o primeiro capítulo a gente acompanha o narrador dessa história e aí ele vê uma placa de tipo como se fosse família muda-se, e só que no caso é uma pessoa que faleceu, no caso é a protagonista, a Dama das Camélias aqui, né? E aí fala que no dia seguinte vai estar aberta a casa para visitação, porque aí todo mundo vai ver a casa, vai ver os móveis, enfim, né, para poder ter a venda. E aí ele volta no dia seguinte, porque ele fala que é muito curioso com isso, ele volta no dia seguinte e entra, e logo que entra ele até vai narrando assim, o Alexandre dá, a escrita dele é detalhista ao ponto da gente ter a sensação de a gente estar entrando junto com o narrador ali, né, e visualizar o ambiente, né? Então, para mim é o primeiro contato com a escrita do Alexandre, vi adaptações, né, dele, tudo, mas ler realmente é o primeiro. Então não tinha ideia de como que era a escrita dele, gostei muito da escrita dele, assim, eu estava até apreensiva porque né, a linguagem de repente mais antiga, e aí, né, mas não é uma linguagem cansativa, é super fluida, então assim, já gostei de cara, né, por causa disso. Às vezes a gente tem até um certo receio de pegar livros, os clássicos, né, mais antigos assim, e aí se deparar com uma linguagem que fica cansativo, né, porque foge pra gente seria o normal, né? Porque a língua tem muita coisa que a gente não fala mais como antigamente. Então, é uma linguagem mais robuscada, vamos dizer assim. Então, gostei muito da linguagem. Então, mas ele escreve de uma forma que é bem detalhada. Então, você consegue entrar como se fosse junto com o narrador. Então ele está narrando e você consegue ver, e tinha um móvel desse jeito, o tecido de veludo e de não sei o que, então você consegue ir visualizando. Então é bem interessante isso. E aí ele fala que assim que ele entra, ele percebe que é uma casa de uma mulher de vida fácil, que foi, né, no caso, porque tá morta, né? Então, a casa de uma mulher que foi uma mulher de vida fácil. E aí, assim, ele fala que quando ele chegou ali, já tinha gente para poder fazer a visitação. Eram mulheres da alta sociedade, claro, né? Que naquela época tinha aquele burburinho, né? Enfim, e aí a curiosidade dessas mulheres em conhecer como que era a vida de uma mulher desse tipo. E então é o primeiro capítulo falando mais sobre isso. Aí quando vai finalizando esse primeiro capítulo, ele conta tipo uma história de uma outra mulher de vida fácil que ele, né, ficou sabendo, só para dar uma comparação ali. Mas é basicamente isso. Então é um capítulo bem introdutório ali que o narrador dá. Então começamos realmente a história com a personagem principal falecida. Já no segundo capítulo, a gente começa a conhecer essa Dama das Camélias. A gente vem a saber o nome dela, que é a Marguerite, né? Não lembro agora o sobrenome dela, mais pra frente eu vou guardar, né, gente? Mas é Marguerite... Deixa eu achar aqui. Marguerite, cadê o sobrenome dela? Não tinha visto aqui. Achar novamente. Marguerite Gautier. Então é a Mademoiselle
Marguerite Gautier. O legal dessa edição que eu tenho é que embaixo tem algumas rubricas, então, né, de repente alguma coisa, no caso esse daqui que eu tô mostrando pra vocês, esse daqui é um do capítulo que eu ainda vou começar, tá? Vou abrir na página. Ele fala aqui, comerciante de cavalos muito famoso na época. Então é o nome de, provavelmente é o nome de alguém aqui. Gente, agora não vou procurar, não, pra não se estender muito. Mas tem essas coisas de linkado pra gente. Então eu acho bem interessante edição que tem esse tipo de coisa. Gosto mais quando tem assim na página mesmo, do que no final. Porque quando chega no final, você já acabou a história, eu não tenho costume nem de olhar. Eu gosto assim, você vai lendo e vai vendo embaixo. Então, assim, aí nesse segundo capítulo a gente conhece a Marguerite, como é que ela era, dá uma introdução ali que ela teve uma doença também. E aí ela tinha um duque que era apaixonado por ela, só que ele queria ficar só com ela não poderia ficar com mais ninguém, só que aí assim começou a ter o burburinho, né, o pessoal falando que quando ele não ia visitá-la, ela recebia visitas que às vezes ficavam até o dia seguinte, então tinha aquela, né, e aí ele foi conversar, né, com ela, enfim, e ela falou assim, olha, eu não quero ficar enganando você sabe como é que é, então é melhor você não me procurar mais, então, né, tô falando com linguagem bem atual, mas assim, não me procura mais, enfim, e aí ele fica 8 dias afastado, mas ele percebe que ele não consegue ficar longe dela, e aí ele retorna e fala que vai aceitar ela do jeito que ela é, mesmo que ela tenha outras pessoas, enfim. E aí é isso que tem nesse segundo capítulo. Então, basicamente, a gente acompanhando, a gente conhecendo, porque é bem detalhista, ele falando de como ela é. Então, a gente começa a visualizar a aparência dela, né? Então, né, como ela entrou, como é o que ela visitava. Então, vai montando a personagem pra gente, montando com a estrutura de como ela chegou lá, né? É mais ou menos isso que se dá, né? E aí passa por esse evento que ela tem a doença, ela faz uma viagem, quando ela retorna tem o Duque. Tudo isso acontece, ele até fala aqui, eis em que ponto estavam as coisas 3 meses após o retorno, né, dessa viagem que ela fez, né, que ela ficou doente e tudo, fez a viagem, e ela voltou, quando ela voltou 3 meses depois, esse incidente com o Duque, tudo assim, foram 3 meses, ele falou, ou seja, novembro ou dezembro de 1842, então é o período que se passa a história que ele vai narrar. Esse narrador, por enquanto, não vi o nome dele, mas ele é do círculo de amizades da Dama das Camélias. É o que já deixou a entender, né? Porque ele falou os teatros que ela frequentava, né? Com os amigos, inclusive eu. Então ele fazia parte do círculo de amizades dela. Então é isso, pessoal. Então é muito assim introdutório para a gente poder conhecer a ambientação, o período que vai ser passado a história, conhecer essa personagem, né? Quer dizer, ainda no começo a gente vai conhecer mais a história dela, até chegar ao que aconteceu nesse primeiro capítulo, que ela, né, ela já morreu, enfim. Então a gente vai ter esse acompanhamento. Não sei se agora, por causa desse segundo capítulo, aparece que ela faleceu, né? Faleceu não, que ela teve a doença, que ela ficou doente, enfim. Se isso pode ter a ver com a morte dela, pode ser. Então isso também na hora da leitura ficou martelando na minha cabeça. Então vamos ver como é que vai ser, como que vai andar os próximos capítulos. Então é isso, pessoal. Quando eu vou, né, for sentar para poder fazer continuar a leitura, eu volto aqui para atualizar para vocês. Beijo, pessoal. Oi, pessoal. Hoje é dia 16 de outubro
e vou fazer a leitura da meta da segunda semana de A Dama das Camélias. E aí são os capítulos 3, 4 e 5. E aí depois eu volto para comentar o que eu achei dessa parte que foi lida hoje, né? Dar um feedback aí para vocês. Então vamos lá para continuação dessa leitura. Oi, pessoal, então estou voltando aqui para o feedback. Finalizei a leitura dos 3 capítulos, né? O 3, 4 e 5. Bom, então agora realmente a história tá dando início, né? Que teve aqueles 2 primeiros capítulos que eu li na semana passada. Então, conhecendo o ambiente, enfim, tudo. Então, aquela introdução da história. Então, no capítulo 3, basicamente, a gente vê o narrador voltando à casa que foi da Dama das Camélias, né? Mais fácil falar assim, até acostumar com os nomes. Que vai começar o leilão, né? Então, ele volta lá, mas com o intuito só de olhar, não estava com o intuito não de comprar realmente alguma coisa. Mas, no final, entrou um livro para ser leiloado e ele participou do leilão e no final, assim, tinha um outro homem querendo comprar também e ficou em cima e aí ele deu um valor altíssimo para poder ficar com o livro. E aí ele foi embora para casa com o livro, enfim, fez a leitura do livro, viu que no começo tinha uma dedicatória de um homem chamado Armand. Enfim, esse capítulo 3 é basicamente isso, e aí ele fazendo a leitura e vem, né, a dedicatória, enfim, tudo aquilo. E aí, quando começa o capítulo 4, é como se fosse mais ou menos ali o dia seguinte, e o tal Armand bate na porta dele, né? Ele também só vai descobrir que é o Armand quando ele se apresenta, mas é o Armand batendo na porta dele, falando, ó, cheguei atrasado pro leilão, enfim, e eu descobri que quem comprou o livro foi você, e aí ele fala se ele poderia ceder o livro para ele de volta, que ele até pagaria o mesmo valor que ele pagou, e ele falou, não, fica tranquilo, fica com o livro, enfim, né? Vejo que esse Armand, ele tá muito emocionado, chorando, né? Enfim, e aí ele percebe que realmente é uma coisa importante, né? Então ele, não, fica com o livro. Aí o Armand percebe que ele tá, né, curioso para saber um pouco mais sobre até a história em si, a Camélia, enfim. E aí ele fala assim, ó, tem essa carta aqui, dá uma lida para você entender um pouquinho melhor quem era ela. E aí a gente acompanha uma carta que é escrita pela Camélia para esse Armand. E aí a gente percebe uma carta assim já dos últimos dias dela, ela já tá doente, né? A doença que realmente fez ela falecer. E aí ela até comenta que ela estava na cama, na casa dela, né, na cama, mas tinha já uns guardas na porta da casa para evitar que ela, de repente, desse alguma mobília, alguma coisa da casa, porque eles estavam esperando só ela falecer para fazer o leilão. Coisa horrível, eu achei horrível essa parte, assim, né? A pessoa tá ali acamada e aí por causa de bens, né? De repente que a pessoa tá devendo e aí fica o credor ali. Bom, se a pessoa tá de cama, ela vai levantar como, né, gente? Para poder vender ou doar alguma coisa. É inumano isso, né? Então... E aí a gente acompanha ali, ele lendo a carta, e aí o tal Armand
tinha enviado uma carta anteriormente pedindo perdão para ela, então alguma coisa no passado aconteceu ali, e aí ela fala que perdoa de todo o coração, enfim, e fala para o Armand para ele vir para o leilão dela. Então ela já sabe que vai ter o leilão, tudo, que eles vão leiloar, que coisa horrível, né, gente? E para ele vir para poder comprar alguma coisa, né? Porque ela é exatamente isso, ela não pode doar, né? Mandar para ele de presente alguma coisa assim, porque realmente, né? Os caras, os credores não aceitam, né? Então não pode sair nada, por isso que deixou um guarda na frente da casa. E aí ele teria que comprar para ter alguma coisa dela. E aí ele falou assim, ela fala assim na carta, quando você vier para o leilão, depois você vai na casa de uma... Eu não... Gente, ainda não gravei os nomes. Mas para ele ir, só gravei do Armand. Mas para ele ir na casa de uma amiga dela, que ela vai estar em posse de um diário da Camélia, né? Que até naquele momento, enquanto ela estava escrevendo a carta, ela estava escrevendo sobre tudo que estava acontecendo nesse diário. E nesse diário vai ter o porquê de tudo que aconteceu entre eles. Então, assim, eu acho que é ali que a gente vai descobrir, né, todo ali a história dela, enfim, né, até porque de repente ela não ficou com esse Armand, porque até no capítulo 5, depois o narrador ele começa a tentar descobrir mais sobre a história, tenta ir atrás do Armand, porque ele quer descobrir, né? E aí a gente descobre ali que realmente aconteceu algo que, né, ele foi perguntando para um, para outro, eles chegaram a ficar juntos por alguns meses, ali 5, 6 meses mais ou menos, e no campo. E aí depois, quando ela voltou para a cidade, ele foi embora. Então alguma coisa ali aconteceu para eles não ficarem juntos. E com certeza durante o livro a gente vai descobrir o porquê, né? Até porque o narrador está indo atrás. Não sei se em algum momento a gente vai acompanhar alguma coisa do diário dela, enfim. Mas é isso, tá se aprofundando aí a história, já tô vendo um caminhar aí, uma trama, né? E aí um mistério que permeia tudo isso. Então é isso, pessoal. A leitura realmente me cativou já desde da semana passada, ali o comecinho que eu falei pra vocês. E tem tudo aí pra até o momento. Tinha falado na semana passada e essa semana volto a falar. É uma leitura que tem tudo pra virar uma favorita aí. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem eu retorno com mais um pouquinho da leitura de A Dama das Camélias. Beijo. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é dia 23 de outubro. Acabei de chegar da academia, tomei um café da manhã, tudo, e aí agora eu vou sentar, porque eu tenho que programar um vídeo pro canal. Também tenho que programar uma live, que é a live de amanhã, porque é a live da conversa cinematográfica. No mês passado, como foi no final do mês, e aí não tinha exatamente a data que ia ser agora em outubro ainda, então a live ficou para eu programar para depois. Então eu programei todas as lives agora do mês de outubro, e aí ficou essa live da conversa cinematográfica, né? E aí acabei esquecendo de programar. Normalmente eu já programo todas do mês juntas, né? Então tem que programar essa live. E aí depois que eu fizer isso, né, programar o vídeo, programar a live, aí eu sento pra ler a meta da semana. Tá? A meta da semana é os capítulos 6, 7 e 8. E aí eu volto daqui a pouco com take pra vocês verem a hora que eu vou sentar pra fazer a leitura. Tá? E depois dando feedback pra vocês sobre o que eu li
né, no dia de hoje. Então, daqui a pouco eu volto, pessoal. Pessoal, então finalizei aqui a leitura dos 3 capítulos, que era a meta da semana, que é os capítulos 6, 7 e 8. A gente vê ali um narrador que ele vai visitar o Armand, né, e encontra ele adoentado, tudo, enfim, faz companhia para ele. E aí o Armand começa, depois de um tempo, né, que ele passa ali acamado, tudo, ele vai começar a contar a história dele, né, como ele conheceu a Marguerite, que é a Camélia, e né, como que se sucedeu, como ele se apaixonou por ela, como é que era, assim, né, então a história do passado. Então, a gente vai começa realmente a acompanhar, né, como é que se sucedeu essa história, que foi na semana passada, eu até falei, né, que teve a carta, enfim, e eu tava bem curiosa para saber como é que era a história, né, e até porque eles não puderam ficar juntos. Então, agora eu tô começando a conhecer essa história, tá bem no início ainda, né, então, assim, ele conhecendo ela, se apaixonando, enfim, então toda a trajetória realmente. A leitura continua super fluida, gente, é gostosa. Desculpa, o motoqueiro passando, gente. É uma leitura fluida, muito gostosa e, nossa, gente, é sensacional. Era um livro que, assim, tava um bom tempo, conhecia ele, que é uma peça, enfim, mas não tinha lido. E então já queria ler há algum tempo ele, tinha colocado na minha wishlist há um tempo atrás, e aí a Jana me presenteou, mas ainda também não tinha conseguido pegar para ler. E tá sendo uma satisfação essa leitura. Gente, muito bom. Se vocês ainda não leram A Dama das Camélias, gente, leiam. Leiam, que é uma leitura bem gostosa, viu? Tô em 30% do livro e, quer dizer, já tô desde o início falando para vocês que tô gostando muito, e 30% da leitura e continua do mesmo jeito, assim. Então é isso, pessoal. Não tem muito mais assim, porque agora que realmente a gente vai conhecer a história do Armand e da Marguerite, e acredito que semana que vem realmente vai ter muito mais coisa assim para falar, mas já deu para entender mais ou menos o desenrolar um pouco como é que vai da história. Então é isso, pessoal. Até a próxima atualização. Oi, pessoal. Hoje é dia 30 de outubro e tô sentando agora para poder fazer a meta da semana de A Dama das Camélias. Essa semana são os capítulos 9 e 10. E então vou começar agora e depois eu volto para dar o feedback para vocês. Gente, finalizei aqui a leitura dos capítulos 9 e 10, até coloquei uma blusa aqui, deu uma esfriada. Bom, então nesses capítulos, enfim, o Armand tá contando a história, né, pro nosso narrador, e aí ele conta que acabou de... realmente o momento que ele conheceu a Marguerite, que é a Camélia, e aí ele vai contando toda a cena ali, de como ocorreu tudo. E aí, em um determinado momento, ele já percebe que ela tá doente, enfim, né? Ela
teve um tempo atrás ele até confessou pra ela, né, que um tempo atrás, quando ela ficou de cama, acho que foram umas 2, 3 semanas, mais ou menos, ele ia todo dia na casa dela, apesar deles não se conhecerem assim mesmo. Eles já tinham se encontrado, mas não se conheciam. E nessas semanas que ela ficou de cama, ele ia todo dia na casa dela pra saber como ela tava. Aí ela até fala assim, mas você nunca deixou nenhum cartão? Ele falou, não deixava nenhum cartão, nada. Aí ela falou, então eu já sei quem você era, o rapaz que sempre vinha aqui e nunca se identificava. Então, eles foram percebendo, né, no decorrer da história que ele estava sempre por perto, apesar de não se conhecerem. E aí, no decorrer ali da situação, isso tudo na casa dela, né, porque no último capítulo eles estavam Antigamente tinha aqueles espetáculos, né, de teatro, de ópera, né, que tinham, assim, e ele conheceu a vizinha da Camélia. E aí ele já sabia que era, né, a vizinha, porque ele ia lá na casa da Camélia, tudo. Mas ele se aproximou dela com o intuito que, de repente, ela apresentasse, né, ele para ela. E nesse dia do espetáculo, ele estava com um amigo. E aí eles saíram do espetáculo, foram com essa vizinha para casa dela, e aí quando estavam lá, a Marguerite começou a chamar pela vizinha, porque a vizinha já tinha até comentado com eles que dava um certo momento, ela chamava por ela, né? E aí depois elas passavam o resto da noite até juntas, porque a Marguerite sempre dormia tarde. E aí nesse momento que chama, a vizinha fala, não tem como ir agora, porque tô com 2 rapazes aqui, não sei o que, eles até gostariam de vê-la. Aí ela falou, não, traz eles juntos, não tem problema, até porque me ajuda a me livrar do cara lá, né, do conde que tava deixando ela cansada já, né, não aguentava mais o cara. E aí realmente foi isso, o cara acabou indo embora. E aí nessa cena que eles estão ali na casa dela, tudo, jantar, né, conversando, tudo. Aí ele conta isso, de que nas semanas que ela tava de cama, ele ia lá todo dia, tudo. E aí num determinado momento, enquanto eles estão terminando de jantar, ela já estava tendo umas crises de tosse, mas aí ela teve uma crise de tosse muito forte. E é quando ela pega o guardanapo e aí uma mancha de sangue. E é nesse momento que a gente descobre o que realmente ela tem, do que ela venha a morrer, né? E aí ela sai correndo da mesa e aí o Armand vai atrás dela, né, pra ver como ela tá, enfim. E aí os dois estão conversando no quarto dela, enfim, e aí quando ele começa a falar que o quanto ele ama ela, enfim, que já ama ela há 3 anos e que acompanha, né, fala de situações que ela passou, que ele estava ali acompanhando, né, então aí ela vai percebendo que o cara realmente gosta dela. E aí ela sempre tentando se esquivar, né, não, mas eu não sou mulher pra você, tem que tentar conhecer uma pessoa que realmente te ame e tudo. Então, assim, a gente percebe ali naquele momento, eu não sei realmente, pela carta que apareceu anteriormente, parecia que ela realmente amava ele. Mas não posso dar uma certeza, porque era uma carta ali, né? Então a gente só vai ter certeza se ela vai vir amá-lo com o decorrer da leitura mesmo. Mas ela vai, a gente percebe que nesse momento ela não ama realmente ele, até porque ela acabou de conhecer, né? Não é, ela não
assim, viu o cara uma vez, né? Então, ele é que foi nutrindo, né? Despertou uma atração nele, ele continuou indo atrás dela e aí foi alimentando aquilo e foi virando, né? Ele foi se apaixonando por ela. E aí ela vai falando, né? Tentando esquivar tudo, mas chega uma hora que ela percebe que não vai conseguir se esquivar e aí ela fala assim, ó. Não sei como é que vai suceder, o que vai ser do futuro, mas eu sempre quis um amante mais novo. Então, o que ficou parecendo até que o Armando é mais novo do que ela. Não sei se é mais novo do que ela, ou até de repente a mesma idade. Ainda, mas é o que deixou a entender que ele é novo. Né? Num primeiro momento, eu acho que ele seja mais novo que ela. Mas agora falando até com vocês, assim, pode ser que ele tenha a idade dela também. Mas ainda não tá claro isso. Mas ela fala assim, eu sempre quis ter um amante mais novo, enfim. Mas assim, se você for aceitar ser meu amante, tem que ter 3 qualidades para ser meu amante. Então ela falou as qualidades, enfim. E ele falou assim, o que você quiser. O cara já tá num grau assim de apaixonado que qualquer coisa que ela quiser. Né? E aí ela fala as condições dela. Enfim, aí ele fala, e aí quando que a gente... Ela falou mais tarde. E aí ela pega uma camélia, né? Por isso que ela é a dama das camélias, que a gente vê logo no início é contado por quê, né? E aí ela pega uma camélia que foi um buquê de camélias ali, né? Que foi colhida logo pela manhã e coloca no paletó dele ali. E aí ele fala assim, aí ela fala, não, mais tarde. Mas como assim mais tarde? Porque a gente assinou um acordo, não quer dizer que necessariamente no dia que a gente assina o acordo que já começa, né? E aí, enfim. E aí ele pergunta quando que eles vão se ver novamente. Ela falou amanhã, quando essa flor mudar de cor, porque a camélia muda de cor, né? Acho que as 11 e a meia-noite que ela falou assim. E é isso, sim, é um tanto diferente, assim, né, gente? Uma história de amor ali que tá nascendo, diferente de outros livros. Eu já vi algumas histórias meio parecidas em filme, mas em livro mesmo, nunca tinha acompanhado, assim, né? Então, vamos ver aí como é que vai suceder o resto da história. Gostando muito, a leitura continua muito fluida, gente. Se vocês ainda não leram A Dama das Camélias, leiam, que é uma leitura muito gostosa, muito fluida. Então é isso, pessoal. Eu vou finalizando o dia de hoje. Hoje teve até bastante coisa aí que eu fui falando. Que vai acontecendo, a história agora tá começando a acontecer, né? Antes tava muito no início, enfim, mas agora a história tá começando a acontecer realmente e aí vai tendo cada vez mais coisas para falar. Então é isso, nos vemos na próxima atualização. Beijo. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é dia 4 de novembro e eu sentei aqui para fazer já a leitura da meta da semana de A Dama das Camélias. Essa semana vamos ler os capítulos 11, 12 e 13. E, bom, então depois eu volto para fazer a atualização para vocês. Bom, pessoal, finalizei aqui a leitura e, assim, a gente viu na última meta que ela tinha falado para ele que era melhor ele não ficar com ela, enfim. E aí ela falou, pra gente fechar o acordo, você tem que seguir algumas regras. E aí, assim, ele prometeu pra ela tudo, né, que seguiria, porque ele realmente queria ficar com ela, enfim. Mas a gente começa a ver que ele é muito ingênuo, não é? Porque ele é novo, enfim, e muito ingênuo. E aí ele começa
a quebrar algumas regras. A gente vê ali que ele tem uma cena de ciúmes com ela. Ela até fala pra ele, não, por que você tá tendo ciúme? Não tem que ter ciúme nenhum, não sei o que, conversa com ele no meio do teatro. E aí depois a Prudence vai conversar com ele também. Olha, leva numa boa, né? Tipo, leva como, né? Mais esportivo, falando mais assim do jeitão que a gente hoje em dia, né? Leva na esportiva. Você sabe como que ela é, né? Não se prenda a ela, enfim, falando, dando os conselhos, tudo. Porque ela tá vendo que ele tá, né? Daquele jeito. E aí ela falando, né? Você não pode ter ciúme dela, você sabe como é que é, enfim. Então curte, né? Tipo, quando a gente fala, né, para as pessoas, curte. Aproveita para curtir, não sei o quê, mas não sabe como que é. Não pode querer que ela seja só sua, enfim, né? Porque você, como ele não tem assim o dinheiro suficiente para bancar, né? Deu exemplos, enfim, porque ele é estudante, enfim, né? É novo ali. E, enfim, aí ele vai, se encontra com ela, e aí ela pega e fala assim, olha, eu tô gostando de você mais do que deveria gostar. E... ai, meu olho hoje tá lacrimejando. Mais do que deveria gostar, mas, né, você sabe como é que é, então. E aí eles combinam lá de passar um tempo num lugar assim afastado, enfim, para ficarem juntos um pouco durante um tempo. Mas ela pega e fala que à noite, né? Isso já no final desse último capítulo aqui, o capítulo 13, que ela não vai poder vê-lo naquela noite. A saúde dela também já tá declinando ali, né? E aí ela fala que não vai poder vê-lo tudo, porque até o médico pediu para ela descansar, enfim. E aí assim, ele já tá daquele jeito, né? Porque já teve uma crise de ciúme, já teve, né? E aí ele tá sempre ele desconfia, sempre ele desconfia. Por quê? Porque ele sabe que ela tem outros homens, né? Então, ele fala, não, tudo bem. Mas ele falou tudo bem pra ela, mas ele tá desconfiado que ela vai se encontrar com outro homem. E aí, à noite, ele começa a ir em todos os lugares que ela vai, para ver se ele encontra ela. Não encontra ela em nenhum lugar, e aí ele vai pra casa dela. Quando chega ali na casa dela, é tipo um porteiro, não é bem porteiro, porque não tem. Naquela época não era prédio assim, né? Mas. Porque ela mora em casa, enfim, mas é tem um cara que cuida ali, né? E aí ele pergunta dela pro cara e ela fala, ela não voltou ainda. Mas ao mesmo tempo que ele fala assim, ela não voltou, eu sei que ela tem, uma mulher livre ali, ela tem vários homens, enfim, mas ela também tá com a saúde debilitada, né? Tá começando, a saúde dela tá começando a declinar. Então, eu fiquei realmente na dúvida nesse final aí, porque assim, ele foi em todos os lugares que ela vai e não encontrou. Ele chegou ali na frente da casa dela, tá tudo apagado, né? E aí, assim, se ele não achou em nenhum lugar, então ela deve estar dentro de casa. Mas também tem um negócio que, não voltou. Mas se ela estivesse na rua, talvez ele tivesse achado, mas eu realmente estou na dúvida. Eu sei que ela tem os homens, então eu sempre fico com aquele sempre dela de repente estar com um outro homem. Mas eu também tô nessa de que agora que a saúde dela tá declinando, ela realmente esteja deitada, como o médico pediu, né? E é por isso que até está tudo apagado.
Mas eu só vou realmente ter certeza agora, acho que nos próximos capítulos é que realmente a gente vai descobrir como é que vai se dar, como é que vai continuar esse romance entre eles, se é que vai ter ali, porque começou de um jeito que parecia só ele gostando dela, mas agora ela falou que gosta dele, mas não sei, né? Vamos ver como é que vai se desenrolar essa história, porque a gente já tá vendo que ele tem muito ciúme, né? Então desconfia sempre dela. E eu acho que seria até interessante realmente se nessa parte ele tá desconfiando e ela realmente está dentro de casa descansando. Eu acho que vai ser bem interessante se acontecer isso. Mas vamos ver na próxima meta aí. E eu falo pra vocês também, né? Na próxima meta eu vou ler e vou descobrir, aí eu venho e falo pra vocês. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui e nos vemos na próxima atualização. Beijo. Oi, pessoal. Hoje é dia 13 de novembro. Eu acabei de fazer a leitura da meta da semana. E, bom, da última parte que eu vim aqui e fiz a atualização para vocês, a gente tinha parado ali que o Armand estava com ciúme da Marguerite, porque ela falou que não poderia vê-lo naquele dia, que ela estava doente, que precisava ficar repousando, enfim. E aí ele criou tudo aquilo na cabeça dele. E aí, como ele não conseguiu falar com ela, ele resolveu escrever uma carta, né? E aí ele não recebeu resposta, enfim, ficou, né, naquela angústia toda. E aí ele falou assim, eu vou escrever uma carta falando que eu vou embora, né? Enfim, terminando tudo, né, com ela. E aí ele falou assim, e eu vou esperar hoje, e aí a resposta da carta. E se for o caso, se ela realmente não me responder, não sei o que, eu vou embora amanhã de manhã. Já estava decidido. Tanto que ele pediu pro empregado já ir arrumando as malas, tudo. Bom, aí enfim, a Marguerite aparece ali com a Prudence pra poder conversar com ele. E falou um monte, assim, na cara dele também, assim, que ela esperava que ele fosse realmente diferente dos outros. Mas essa atitude dele, do ciúme, de ter enviado a carta, começou a demonstrar que ele não era diferente. Ele era igual a qualquer outro. E ela achava que era melhor ele começar a pagar, né? Falou um monte, né, pra ele. Aí ele foi lá, pediu desculpas, enfim, pediu pra esquecer a carta que ele tinha enviado. Aquela, assim, tô dando um resumo, assim, de tudo que eles conversaram ali. Mas, enfim, aí rasgou-se a carta, ela deu uma chance pra ele. E aí a gente começa a ver o desenrolar do romance. Então, ele tinha restrições de horário, assim, pra se encontrar com ela e na casa dela, enfim. E isso começou a mudar. Então, ele começou a ter um tempo maior com ela queria aproveitar o tempo com ele. Ele começou a ter acesso a aquelas, como se fossem umas cabines no teatro, né? Quando ele assistia um espetáculo, as pessoas tinham a cabine, ele estava começando a ter acesso também. Então, quer dizer, o romance estava ali desabrochando. A gente percebe que ela estava começando a se envolver realmente com ele, né? E aí eles vão passear um dia no campo, porque ela pede para passear no campo, chama Prudence, tudo para manter as aparências, né? E aí ela resolve que quer alugar uma casa que ela viu lá para ficar com a Armand. E para alugar a casa tem que pedir dinheiro pro Duque, né? Ele fala que não, que ele dá um jeito de alugar. E ela fala assim, eu sei que você não tem como alugar isso, né? Não tem dinheiro para isso. Até porque
quando a gente tá acompanhando ali o desenvolver do romance deles, a gente vai vendo que ele começa a entrar no mundo do jogo. Então ele começa a jogar para poder ter dinheiro para gastar com ela. Então ela já sabe que ele não tem dinheiro, né? E fala, não, eu vou pedir. Ele fica meio assim, mas, né? Ele tá catando tudo que ela tá falando. E é isso, parou nessa parte aí, gente. Vamos ver como é que vai ser, mas parece que eles vão passar aí um tempo no campo, né? Porque acabou de alugar essa casa. Então é isso, pessoal. Vou ter que parar por aqui, até porque tá começando a tocar a campainha, tem que atender. E aí eu volto na próxima atualização. Beijo. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é dia 20 de novembro e tô vindo aqui para atualizar para vocês a leitura da Dama das Camélias. Eu acabei de fazer a leitura da meta da semana. Foram os capítulos 17, 18 e 19. E nessa meta a gente já vê ali que a Marguerite já se envolveu com o Armand e o Duque descobriu, realmente era uma coisa que eu tava esperando que acontecesse isso. E ela resolveu jogar tudo pro alto, porque o Duque falou assim, eu continuo bancando ela, né, falou pra Prudence que continuaria bancando a Marguerite se ela se afastasse do Armand. Mas ela tá envolvida, né? Então, até ela tem uma fala que ela fala pra Prudence que é o primeiro homem que realmente ama ela sem compromisso financeiro, né? Que ama de verdade, assim. Então, ela quer viver isso, né? Até porque a gente sabe que ela tá doente e ela quer ter essa vivência. Então ela renuncia tudo e começa a viver. Só que assim, ela tem as dívidas dela, né? E aí não, por mais que esteja ali um conto de fadas, os dois ali, ele tem uma reserva que ele fez por causa dos jogos, né, que ele estava fazendo. Mas ela não quer pedir, falar nada para ele o que está acontecendo. Então ela começa a penhorar as coisas para poder começar a pagar as dívidas. Aí ele descobre o que a Prudence fala. Desculpa, gente, o marido chamou ali. Ele descobre que a Prudence conta tudo pra ele. E aí ele vai, resolve para pegar todas as joias dela de volta, porque ele quer dar o conforto, ele sabe que ela gosta disso, né? E aí eles têm ali uma briga, porque ela fala, não, por que você acha que eu tenho que viver desse jeito? Por que eu não estou desinteressada, né? Aquela coisa assim, né? Que eu tô com você, mas você acha que eu, né, tô me sacrificando. Enfim, eles têm ali aquela briga entre eles, mas aí eles voltam a se resolver. Então tá nesse impasse agora, tá vindo o pai, porque ele entrou em contato com o pai, fazia muito tempo, o pai já estava preocupado, né, que ele não ia para lá, não entrava em contato, e o pai resolve ir encontrar com ele. E aí no fim dessa meta fica esse suspense, porque quando ele chega na casa dele, tem um recado, o criado dá, ó, seu pai pediu para você ir encontrá-lo imediatamente. Eu acho que aí é que a gente vai ter um reviravolta, né? Ele tá achando que pode ser que se resolvam as coisas, mas eu acho que é aí que a porca torce o rabo, como falam, né? Mas é isso, pessoal. Tô ansiosa já para a próxima meta para ver esse embate com o pai, que ele vai encontrar o pai agora. E aí eu volto com atualização. Beijo, pessoal. Oi, pessoal. Hoje é dia 27 de novembro. Finalizei aqui a meta da semana do livro. Foram os capítulos 20, 21 e 22. E na última atualização eu falei para vocês que terminou com o Armand indo encontrar o pai, né? E que eu tava receosa até com esse encontro aí. E realmente
foi, assim, o estopim, né? Vamos dizer. Não foi bom o encontro. O pai falou umas verdades na cara dele, enfim. E aí ele voltou arrasado, né? Pra encontrar a Marguerite. E aí, ele voltando para conversar com a Marguerite, ela colocou na cabeça dele que ele deveria ir atrás do pai, conversar, acertar, porque, né, era melhor ele ter a amante, ela sendo a amante do que qualquer outra, enfim, né, que o pai tinha que aceitar, porque ela amava ele mesmo, enfim. E aí ele chegou até aí atrás do pai, e quando ele encontrou o pai, né, o pai parece que tinha mudado, falou que tinha parado para pensar, enfim, e que achava realmente bom se ele tinha que ter uma amante que fosse ela, né? Falou a mesma coisa que a Marguerite falou. E aí, assim, ele ficou super feliz e queria ir embora. E o pai falou, mas você não quer nem aproveitar um tempo aqui comigo, mas esses jovens, não sei o que, tudo bem, vai embora, vai, né? E aí, quando ele vai embora, antes dele, na verdade, encontrar o pai, né, pra tentar resolver tudo, ele já percebeu que a Marguerite estava estranha, né? E aí, assim, ela estava estranha com tudo que aconteceu, porque a hora que ela recebeu a notícia do Armando que o pai não tinha aceitado, enfim, ela começou a ficar estranha, né? Mudou o jeito dela. Enfim, quando ele volta para casa para dar a notícia que o pai tinha aceitado, ele não encontra a Marguerite em casa, ele fica esperando, ela não volta, ele resolve ir atrás. Enfim, quando ele chega até a casa realmente que é dela, ele descobre que ela foi embora. Aí deixou uma carta para ele e, quer dizer, então ela abandonou ele. Que deu a entender, assim, não foi escrito nas entrelinhas, mas o que deixou a entender para mim é que ela teve um encontro aí com o pai dele, até por causa dessa fala, né, que eu até falei para vocês que era melhor ela ser amante dele, porque ela amava ele, ela realmente amava ele. Então, o que eu fico pensando é isso, ela se encontrou com o pai dele, ou mesmo que não tenha encontrado, enviou mensagem para ele, e até por isso que teve essa mesma fala, e de alguma forma teve um acordo, né? Por isso que ela foi embora. Eu acredito isso. E em algum momento aí, que a gente está indo para a reta final da leitura, vai, acho que, aparecer esse acordo, porque não é possível que tenha aparecido essa mesma fala, entendeu? E aí, né, logo depois ela abandona ele, enfim. É muita coincidência, né? O pai não tinha aceitado, aí de repente no dia seguinte ele aceita. Acho que foi meio que pra parecer que ele não tinha nada a ver, entendeu? Se eu tô aceitando, então não tenho nada a ver, que foi por isso que ela abandonou, entendeu? Então, o Armando ficou desconsolado, né? Tanto que ele foi encontrar o pai novamente. Enfim, gente, eu tô ansiosa pra ver esses desfechos. Eu já sei, a gente já sabe, né, como que é o final ali. Eles não vão ficar juntos. Porque a gente começa o começo do livro já ali com o final realmente dessa história, né, através da carta em si. Mas acompanhar realmente como é que aconteceu tudo. Eu não sei se eles voltam a se encontrar depois disso, dela ter abandonado ele. É isso que eu tô curiosa, se eles vão ter uma conversa final realmente, né?
e aí que ele vai de repente descobrir que teve um acordo ali entre a Marguerite e o pai dele. Então, não, eu acredito que vai aparecer isso na história. Ou é o pai que vai contar, não sei, né? Mas de qualquer forma, é isso, gente. Foi um capítulo assim, do ponto de vista dele, foi doído, né? Acompanhar ele ali, a gente vendo a alegria dele por de repente o pai ter aceitado e depois, logo depois, ele decepcionado, né? Com ela tendo abandonado ele. E eu gostaria de ver do ponto de vista dela. Não sei se na meta da semana que vem vai ter isso, do ponto de vista dela, né? Eu acho que seria interessante ver, né, toda a perspectiva dessa parte aí, né, da perspectiva dela. Mas então é isso, pessoal. Vamos aí entrando reta final. Estamos chegando aí. Já temos aí mais 2 semanas de leitura. E aí a gente finaliza o livro. Bom, então até a próxima atualização. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é dia 11 de dezembro. Acabei de fazer a leitura. Não só a leitura, mas finalizei o livro. Essa era a última semana de leitura, realmente. E, gente, nossa, vocês foram acompanhando aí ao longo da minha leitura. Gente, que leitura maravilhosa. Realmente foi um clássico, né? A gente fala aqui, como eu comentei no início lá do vlog, esse livro é do Alexandre Dumas Filho, né? Mas ele tem uma escrita, assim, muito detalhista, né? Uma escrita fluida, então se torna uma leitura gostosa, né? E aí até por essa riqueza de detalhes, tornou assim uma leitura bem imersiva. Então a gente consegue sentir realmente todos os sentimentos dos personagens ali. Eu achei assim um universo muito rico, gente, nossa. É que eu dividi em poucas, né, um pouquinho da história por semana, para não pesar tanto em si, mas assim, se você tiver a oportunidade de ler no corrido, é uma leitura super rápida, tá, gente? É uma coisa que eu percebi muito isso. Então, mas foi interessante também fazer dessa forma, lendo um pouquinho cada semana, porque deu a oportunidade de ir refletindo sobre a história, porque é uma história também que leva a gente a refletir bastante. Então, acho que as duas formas de leitura são super válidas. Se você tiver a oportunidade de ler, né, no corrido, tenha, mas se não tiver, faça assim com um pouco da história por semana, que também, gente, é um ganho muito grande. Gente, fenomenal. Amei demais essa história. Para quem não sabe, tem adaptação, se vocês quiserem assistir. Inclusive, que eu tinha até olhado e comentei com o pessoal que estava fazendo a leitura comigo, tá aqui no YouTube, tá? Então, acho que 2 versões tem, se eu não me engano. Então, dá para vocês assistirem. E assim, falando agora dessa última meta, que era a meta dessa última semana, assim, a reta final. Gente, foi um final, assim, bem emocionante e angustiante também, porque a gente vai acompanhando ali os últimos dias da Camélia, né, da Marguerite. A gente começa ali o livro, como vocês viram, sabendo que ela vem a falecer, né, de uma doença. E aí a gente finaliza a história realmente do mesmo jeito. Então, são os últimos dias ali. E aí, esses últimos dias, ela tá ali na cama, realmente debilitada.
e ela tá escrevendo cartas pro Armand, contando os últimos dias dela. E aí tudo, é tão rico em detalhes que parece que a gente tá ali do lado da cama dela. E aí a gente consegue, nossa, é uma potência de escrita. Eu já tinha percebido isso ao longo do livro, mas nesse final a potência foi muito maior. Só de falar assim para vocês remete à emoção ali. Então é angustiante, né? E aí ela fica naquela espera de repente o Armand aparecer ainda, né? No final da vida dela. Gente, a gente sabe que é um amor impossível, mas ao mesmo tempo, né, que eles não vão ficar juntos, por algum motivo a gente acaba descobrindo o porquê. E também, assim, de alguma maneira, mesmo que eles ficassem juntos, ela já tinha doença, né? A gente viu ali o comecinho da história dos dois, a gente foi acompanhando como foi evoluindo o romance. Mesmo que de repente eles não se separassem, eles iam se separar por causa da morte dela, né? Por causa da doença que ela tinha. Então, de alguma forma, o romance deles ia ter um término, né? Mas eles puderam viver. Durante pelo menos 6 meses, eles conseguiram viver aquele romance deles ali. Gente, maravilhoso. Maravilhoso. Só leiam. Quem ainda não conhece a escrita dele, não conhece Dama das Camélias, vale muito a pena, gente. Vale mesmo. Favoritei. É um livro favoritado. Entrou aí pro hall dos meus livros favoritados. Mas então é isso, pessoal. Não tem muito mais a acrescentar. Vocês foram acompanhando a minha leitura aí ao longo do tempo. E finalizei assim com chave de ouro, bem emocionada com a leitura também. Então vamos para a próxima, né? Finalizei a primeira leitura aí do desafio Entre Canais. É uma leitura que também estava para o desafio literário meu particular e finalizei com sucesso, né? Agora vai vir a segunda leitura, Desafio Entre Canais. Vai ter início agora em janeiro. Algumas pessoas vão participar também dessa leitura, que vai ser Violeta, de Isabel Allende. Então, se vocês quiserem aí participar, já deixem aí nos comentários, que aí depois eu envio o link do grupo. Tá sendo bem gostoso essa experiência e da forma que eu tô fazendo, né? Que eu fiz a divisão com poucas páginas por semana e toda semana a gente conversa um pouquinho sobre o que a gente leu ali. Tá sendo bem gostoso, gente. Nossa, tá sendo uma experiência gostosa, prazerosa, tudo de bom, pelo menos nesse primeiro livro aí que foi bem legal, foi bem interessante. Então agora vamos para a segunda, né? Espero também que seja bem interessante essa segunda leitura. Bom, pessoal, vou ficando por aqui e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!